Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante inerente ao benefício de pensão por morte, que é como provar a manutenção da qualidade de segurado do falecido. Para isso, nós dividimos a nossa breve apresentação em 4 etapas. Nós vamos iniciar conceituando o que é qualidade de segurado. Em seguida, nós vamos demonstrar quais são as leis aplicáveis a este termo, a este sistema de qualidade de segurado empregado pela Lei Geral de Benefícios da Previdência Social. Em seguida, nós vamos demonstrar quais são as provas para a comprovação do exercício de atividade remunerada por parte do segurado falecido. E para finalizar, nós vamos aí relacionar quais são as responsabilidades e atribuições das empresas que infringem a legislação previdenciária atual e não realizam os pagamentos das contribuições previdenciárias devidas nas suas respectivas datas. Vamos iniciar então com o conceito de qualidade de segurado. Na verdade, o legislador ele não conceituou, ele não inseriu na lei o conceito do que vem a ser qualidade de segurado. Do nosso ponto de vista, este termo se confunde com o próprio termo segurado da Previdência Social, uma vez que quem tem qualidade ou quem possui qualidade de segurado automaticamente é segurado da Previdência Social, e quem é segurado da Previdência Social possui a qualidade de segurado. Uma vez que o segurado que perde essa qualidade, ele não tem direito mais aos benefícios previdenciários, assim como seus dependentes não têm direito a nenhum benefício previdenciário. Por outro lado, o segurado que perde a qualidade de segurado, da mesma forma, está fora da proteção da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social. Então, do nosso ponto de vista, qualidade de segurado e segurado é um termo que se confunde, né? E talvez por isso o legislador achou por bem não mencionar na lei o que vem a ser a qualidade de segurado, mas mencionar este termo qualidade de segurado como sendo um atributo, uma vez que ele menciona apenas os prazos chamados de graça, período de graça, em que o segurado pode permanecer por um lapso temporal, por um espaço de tempo determinado pela própria Lei 8.213 de 1991, em seu artigo 15, dos períodos em que, mesmo sem realizar contribuição previdenciária, ele ainda permanecerá como segurado e não perderá esta qualidade de segurado. Então, talvez por isso o legislador preferiu mencionar o termo qualidade de segurado como sendo um atributo do segurado do que propriamente qualificar ou conceituar este termo. Prosseguindo, nós detectamos uma situação que infelizmente tem sido muito corriqueira nas agências e nos postos do INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, que tem ocorrido muitos indeferimentos dos pedidos de benefício de pensão por morte por um motivo de falta de qualidade de segurado do falecido, e isto que nos motivou a realizar esta breve apresentação. Na verdade, o que acontece é que, devido à situação de precariedade documental do contribuinte individual, o chamado autônomo em sua maioria, ele muitas vezes presta o seu serviço de forma precária, não possui a quantidade de documentos necessários aí para apresentar a Previdência Social no posto do INSS através do seu dependente quando do requerimento do benefício de pensão por morte, da prova do exercício da sua atividade remunerada como contribuinte individual. Ou, em outra hipótese, mesmo para aqueles segurados que trabalham no regime CLT com a anotação da carteira de trabalho do seu contrato de trabalho, mesmo assim, nessas situações, algumas empresas não cumprem a lei, não realizam o pagamento das contribuições previdenciárias, e isto acarreta um prejuízo imenso aos dependentes do segurado, que, quando vai requerer o benefício de pensão por morte,
tem o indeferimento, tem a negativa deste requerimento sobre o fundamento do INSS de que o falecido, o segurado falecido, na data do óbito não possuía qualidade de segurado, ou seja, ele já estava sem contribuir à Previdência Social por um lapso temporal maior do que aqueles previstos no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991, que prevê ali que tem a previsão legal de alguns períodos chamado período de graça. Então o INSS acaba negando a concessão do benefício de pensão por morte sobre o fundamento de que este falecido, este segurado falecido, perdeu esta qualidade de segurado, portanto, por consequência, o seu dependente não tem direito ao benefício de pensão por morte. E qual que é o fundamento que o INSS utiliza para negar estes benefícios? Porque mesmo este dependente levando documentos, carteira de trabalho com anotação do contrato de trabalho quando é um segurado empregado sobre o regime CLT, ou para quem é contribuinte individual, contribui ou realiza alguma atividade remunerada, como autônomo, né, que é um segurado obrigatório na condição de contribuinte individual, mesmo o dependente apresentando documentos que provem e sustentem aí que este segurado contribuinte individual estava realizando a prestação de serviço remunerado, porém por alguma adversidade não estava realizando o pagamento das contribuições, tanto o segurado empregado como o contribuinte individual, através dos seus dependentes, apresentando as provas necessárias à Previdência Social, ao INSS, quando do requerimento do benefício, o INSS ainda assim mantém a sua posição e nega a concessão do benefício previdenciário. E o fundamento principal que o INSS utiliza é que as contribuições previdenciárias deveriam ser realizadas em datas contemporâneas à data da prestação do serviço remunerado. Isso significa que o INSS, mesmo reconhecendo que existiu a prestação de serviço remunerado por parte do segurado que veio a óbito, do segurado que faleceu, mesmo reconhecendo esta circunstância, o INSS nega o benefício porque, no entendimento da Previdência Social do INSS, o pagamento das contribuições deve ser realizadas em dia, porque mesmo com a prestação de serviço sem o pagamento da contribuição previdenciária, e isto eu estou mencionando tanto para o contribuinte empregado, regime CLT com anotação na carteira do trabalho contemporânea e sem rasura, assim como para o contribuinte individual, aquele autônomo que prestava serviço de forma remunerada. Então, em ambas as situações, em ambas as circunstâncias agora mencionada por nós, o INSS nega e indefere o benefício de pensão por morte. Do nosso ponto de vista, esta posição do INSS, da Previdência Social, ser tão rígida, mesmo com a apresentação de documentos que são fortes, que são verídicos, que são provas suficientes da prestação de serviço por parte do segurado falecido, esta situação do INSS indeferir o benefício sobre este fundamento de que as contribuições não foram realizadas nas datas devidas, nas épocas em que a prestação do serviço foi realizado, é uma posição incorreta, é uma posição que vai de contra a legislação vigente. E a própria lei responde e respalda a concessão do benefício de pensão por morte. Nós vamos mencionar aqui 4 dispositivos legais, existem dezenas de dispositivos, instruções normativas, decretos, mas nós reservamos e separamos para essa apresentação ficar mais sucinta, mais curta, apenas 4 dispositivos legais que são suficientes para justificar a concessão do benefício de pensão por morte, mesmo na hipótese do segurado empregado, aquele segurado que tem anotação na sua carteira de trabalho, em que a empresa não realizou as suas contribuições,
ainda assim o INSS é obrigado a conceder o benefício de pensão por morte aos dependentes do falecido. E também, mesmo na hipótese deste segurado prestar serviço remunerado como contribuinte individual, como autônomo, ainda assim o INSS deve conceder o benefício de pensão por morte desde que seja provado de forma documental de que aquele segurado falecido de fato exercia uma atividade remunerada como autônomo. Nós vamos começar aqui o nosso fundamento pelo próprio artigo 20 do Decreto 3.048 de 1999. Este dispositivo ele vem a determinar quem é segurado obrigatório da Previdência Social, ou seja, quando nasce essa relação do segurado com a Previdência Social, quando nasce a proteção previdenciária, o direito do segurado ter os benefícios previdenciários concedidos pela Lei de Benefícios da Previdência Social e, ao mesmo tempo, gera a obrigação tributária deste segurado realizar o pagamento das contribuições sociais. E o núcleo, digamos assim, dessa relação, ela nasce com a prestação de serviço remunerado. É o que o Decreto 3.048 em seu artigo 20 determina. Ou seja, para ser filiado, para se filiar à Previdência Social e logo ter a proteção da Previdência Social como filiado, como segurado obrigatório, basta apenas e tão somente realizar alguma atividade mediante remuneração. Apenas isto. Então, o segurado obrigatório, para ele ter a proteção previdenciária, basta ele realizar a prestação de serviço remunerada, seja como empregado, regime CLT, seja como contribuinte individual autônomo, para ter automaticamente, é automático, essa relação nasce de forma automática. Prestou serviço remunerado, o empregado ou o contribuinte individual é obrigado a pagar as contribuições previdenciárias porque ele já está filiado à Previdência Social e daí decorre as suas obrigações e direitos. Então é uma relação que nasce com a prestação de serviço remunerado. Não é uma opção do segurado o pagamento das contribuições previdenciárias, é uma relação, é uma obrigação compulsória. Trabalhou mediante remuneração, tem que pagar a contribuição previdenciária, não é algo subjetivo, não depende da vontade desse segurado realizar ou não a contribuição previdenciária, assim como ele está inserido no regime geral de previdência social ou não. Após a sua filiação, que é a prestação de serviço remunerado, ocorre uma próxima etapa que é a inscrição. No caso do contribuinte individual, ela ocorre através do comparecimento no PUS INSS, do pagamento do carnê ou da GPS própria, né, em data própria de vencimento. Sem a primeira contribuição deve ser realizado sem atraso, feito o seu cadastro como contribuinte individual no INSS, no CNIS-PF ou CAD-PF, é o termo utilizado pelo documento onde consta o cadastro do contribuinte individual no posto do INSS. Então se formaliza a inscrição, mas a filiação já é algo que ocorre de fato, prestou serviço remunerado, já está afiliado e protegido pela Previdência Social, logo já deve a contribuição previdenciária e deve realizar o seu pagamento na sua data de vencimento. Já para o empregado no regime CLT que tem anotação na carteira de trabalho, cabe ao empregador formalizar esta inscrição junto ao órgão previdenciário. Então, uma vez que, independente do pagamento, é importante frisar que esse artigo 20 aqui, ele não obriga o pagamento, no caso de contribuinte obrigatório, para ter a proteção previdenciária. Basta prestar o serviço mediante remuneração que já está protegido, independente do pagamento. Agora, o artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, a Lei 8.212, ela trata da questão tributária, do recolhimento das contribuições previdenciárias. Ela trata do plano de custeio da Previdência Social, da onde vem o dinheiro para realizar o pagamento dos benefícios previdenciários. E no artigo 32, a lei é bem clara, ela não deixa nem espaço para interpretações, para, enfim, empregar algum termo filosófico nesse dispositivo. Não há como discutir ou encontrar alguma vírgula
pula fora do lugar para tentar defender alguma tese. A letra da lei ela é muito simples e muito clara. O artigo 32 da Lei 8.212 de 1991 determina que cabe ao empregador manter toda a documentação fiscal regularizada, bem como o pagamento de todos os tributos e contribuições sociais em dia. Então não há o que se discutir em relação a esse dispositivo legal que determina a atribuição e responsabilidade do empregador, da empresa, manter toda a documentação fiscal e pagar os tributos em dia. Isto é importante frisar porque na hipótese do segurado empregado, segurado obrigatório na modalidade de empregado, regime CLT, ele tem apenas a anotação da carteira de trabalho do seu contrato de trabalho e muitas vezes ou poucas vezes recebe o olerite, os recibos de pagamento da sua remuneração. Então, muitas vezes, quando a empresa não realiza o recolhimento previdenciário, o INSS exige do dependente que está requerendo o benefício de pensão por morte provas dos recolhimentos dessas contribuições. Só que não compete ao segurado e nem ao dependente provar o recolhimento das contribuições e apresentar elementos para o INSS. Cabe aos órgãos competentes, INSS ou Secretaria da Receita Federal, fiscalizar e cobrar os tributos, porque é obrigação da empresa, não do empregado. É a empresa que deve manter a documentação fiscal em dia e regularizada, assim como o pagamento dos tributos. E isto nós podemos identificar no artigo 33 da mesma lei. O artigo 33 ele já especifica que não é responsabilidade do trabalhador fiscalizar ou cobrar a empresa sobre a regularidade do pagamento das contribuições sociais. Esta regularidade da documentação formal de vínculo empregatício compete à Secretaria da Receita Federal fiscalizar, arrecadar e cobrar os recolhimentos das contribuições sociais, bem como, por intermédio dos seus auditores fiscais, examinar a contabilidade da empresa. Então, não é o trabalhador que vai bater na porta do seu patrão e falar: olha, eu quero verificar se você está pagando as contribuições de forma adequada, eu quero dar uma olhada nos seus livros de registros, eu quero dar uma olhada, fazer uma auditoria. Não cabe ao trabalhador, até mesmo porque ele não tem competência, não é atribuição dele, muito menos ele terá coragem de afrontar o seu empregador, porque ao fazer isso, provavelmente ele vai ser mandado embora. Muito menos é atribuição do dependente que está requerendo o benefício de pensão por morte. Isso porque o dependente não tem acesso, muitas vezes nem sabe onde está localizada essa empresa ou o escritório onde essa empresa mantém essa documentação para solicitar uma segunda via para apresentar o INSS. Então, do nosso ponto de vista, a exigência realizada pelo INSS de que o dependente apresente provas dos recolhimentos das contribuições previdenciárias quando o segurado é empregado é irregular, porque cabe à Secretaria da Receita Federal realizar a fiscalização e a cobrança e aplicar as penalidades. Isso está previsto no artigo 34 da Lei 8.213 de 1991, que determina que no cálculo da renda mensal do benefício serão computados os meses de contribuições devidas. Veja bem, serão computados os meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa. O que isso significa? O poder público foi falho, não fiscalizou e não verificou se aquela empresa estava pagando ou recolhendo as contribuições sociais de forma adequada. Então, o segurado, quando vai requerer o seu benefício de aposentadoria, ou o seu dependente, quando vai requerer o benefício de pensão por morte, se a empresa falhou e não realizou o pagamento das contribuições em dia, ainda assim o INSS deve considerar essas contribuições como recolhida, como se tivesse sido recolhida nas datas devidas para fins de concessão de benefício previdenciário, seja aposentadoria, seja pensão por morte, cabendo ao INSS
aplicar as respectivas multas e aplicar também as medidas judiciais cabíveis para cobrar o tributo devido com juros e correções monetárias. Então não é atribuição, volto a repetir, estou sendo até repetitivo porque é uma informação que poucas pessoas têm acesso e muitos benefícios são indeferidos ou não são considerados de forma adequada pelo analista do INSS em decorrência de falta de informação, porque o artigo 34 da Lei 8.203 é bem claro: mesmo que no CNIS não conste os recolhimentos previdenciários por parte da empresa, o benefício deve ser concedido, e o benefício não deve ser concedido sobre um salário mínimo, não. Ele deve ser concedido com a média salarial calculada de uma maneira normal, porque muitos benefícios, quando são consideradas essas contribuições que não são recolhidas, o INSS concede no valor mínimo e exige do segurado ou do seu dependente que apresente prova de que a empresa recolheu as contribuições no valor maior para que seja refeito aí o cálculo do valor do benefício. Esta situação também é irregular, e se a pessoa que obteve a concessão do benefício nesta circunstância deve procurar o Poder Judiciário imediatamente e ingressar com pedido de revisão de benefício, seja de aposentadoria, mas nesta hipótese que nós estamos tratando nesta apresentação é para o benefício de pensão por morte. E como que se faz a prova dessa prestação de serviço? Principalmente para o contribuinte individual. Para o segurado que é empregado, regime CLT, basta apresentar, quando do requerimento do pedido de pensão por morte, basta o dependente, além dos documentos pessoais do próprio requerente e dos dependentes, também deve apresentar todos os documentos do falecido. E para o falecido que prestava serviço na condição de empregado, regime CLT, ele deve principalmente apresentar a carteira de trabalho com anotação do contrato de trabalho. Basta apresentar este documento para provar a qualidade de segurado do falecido. Apenas e tão somente qualquer documento que o INSS exija a mais sob condição de indeferimento do benefício é irregular, porque se o INSS sentir que não consta ou constatar ou verificar e analisar que no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais do falecido, não consta o pagamento das contribuições por parte da empresa, o INSS deve tomar as providências com os órgãos competentes, a Secretaria da Receita Federal, a cobrar, fiscalizar e aplicar sanções cabíveis às empresas que agiram de forma irregular. Não deve emitir uma exigência pedindo que o dependente do segurado falecido apresente prova dos recolhimentos das contribuições, que não é responsabilidade do dependente provar que foi pago as contribuições quando é o segurado empregado em regime CLT. A dificuldade um pouco maior acontece para o segurado contribuinte individual, autônomo. Para este contribuinte, o dependente ele tem um grau de dificuldade maior em apresentar os documentos necessários ao INSS. Então nós relacionamos aqui os principais documentos, evidentemente que existem dezenas de outros documentos, mas estes aqui são os principais, estão, digamos assim, com maior facilidade de acesso para o dependente localizar e juntar quando do requerimento do benefício de pensão por morte. Então, evidentemente que deve apresentar no posto do INSS quando do requerimento seus documentos pessoais todos, né, RG, CPF, certidão de nascimento, casamento, enfim, todos os documentos que possuem, número do PIS, o número da inscrição junto ao INSS, o NIT. Por parte do falecido deve apresentar todos os documentos, mas em especial documentos que prove de forma cabal, de forma muito evidente que este segurado falecido, antes do seu óbito, estava prestando serviço de forma remunerada. Basta juntar documentos que sejam suficientes para provar esta circunstância de que o falecido prestava serviço de forma remunerada na condição de contribuinte individual
autônomo para ter direito ao benefício de pensão por morte. Porém, a análise desses documentos por parte do analista do INSS é mais criteriosa, até mesmo para evitar fraudes. Então é importante recolher e juntar recibos de pagamentos em que o segurado prestava algum serviço e emitia algum recibo ou recebia algum recibo pela prestação de serviço, declaração de imposto de renda é importante também, extrato da conta bancária do falecido onde demonstre ali que ele depositava valores com regularidade inerente à sua atividade de autônomo, notas fiscais emitidas ou pelo próprio falecido ou então pelas empresas ao qual ele adquiria algum tipo de mercadoria ou serviço para prestar a sua atividade de autônomo. Carteira de trabalho somente para o segurado empregado. Fotografias é importante ao início de prova material. Então, se esse dependente tinha alguma fotografia de algum estabelecimento, algum trabalho informal que aquele segurado realizava, é importante e serve aí de subsídio para o início de prova documental. E para aqueles que tinham uma empresa formalizada, ou seja, abriu a inscrição de um CNPJ ou contrato social, além da cópia do contrato social, todos os documentos inerentes a esta empresa ou microempresa que este segurado abriu para prestar a sua atividade como empresário ou autônomo ou microempreendedor é importante para que o INSS analise e no conjunto dessas provas e documentos seja constatada que este segurado falecido prestava o seu serviço como autônomo antes do seu falecimento. Então, para o segurado empregado, basta apresentar o contrato de trabalho anotado na sua carteira de trabalho. Para o segurado contribuinte individual, o autônomo deve apresentar mais provas de que ele exercia atividade remunerada antes do seu óbito. Então, a gente seguindo agora para a nossa conclusão, nós entendemos que o indeferimento do benefício de pensão por morte pelo INSS sob o argumento de que o falecido não possuía qualidade de segurado porque não realizou as contribuições previdenciárias antes do óbito, nas datas corretas, seja por parte da empresa ou seja como contribuinte individual autônomo que deve pagar através da GPS, é irregular, porque uma vez que este segurado obrigatório, presta serviço de forma remunerada, ele já é filiado da Previdência Social, já é segurado, ele não perde a qualidade de segurado. O que acontece, na verdade, é que ele se torna, ao não realizar o pagamento das contribuições previdenciárias, um devedor de tributos, um devedor das contribuições previdenciárias. Não cabe ao INSS fiscalizar e cobrar, mas essa situação de dever o tributo à Previdência Social não cabe à Previdência Social, ao posto do INSS onde o benefício é requerido, negar a concessão do benefício previdenciário sobre a justificativa de que não houve o recolhimento das contribuições nas respectivas datas e, portanto, o falecido estaria na data do óbito sem a qualidade de segurado, não era mais segurado da Previdência Social quando do seu óbito. Então, este entendimento é utilizado pelo INSS para indeferir os benefícios previdenciários, nós consideramos irregular, e a pessoa que se encontra nesta situação de negativa de benefício que já foi requerido, a sugestão, a recomendação que nós realizamos é que procure um advogado, um profissional da sua confiança para ingressar imediatamente com pedido de benefício por medida judicial, porque no âmbito da Justiça Federal este tema é muito debatido, há uma divisão de entendimentos, porém a parte majoritária há uma prevalência sobre o entendimento de que o benefício deve ser concedido desde que provado a realização de serviço remunerado. Há uma grande vantagem nesta posição, digamos assim, nesta tese, do que a outra de que se não realizou o pagamento das contribuições previdenciárias nas datas corretas, o benefício deve ser negado. Essa é uma posição minoritária e a maior parte das decisões judiciais tem sido no sentido de ser favorável à concessão, mesmo que não ocorreu o pagamento das contribuições previdenciárias por uma circunstância qualquer.
quando o empregado, por culpa da empresa, não pagou de forma indevida as contribuições, ou quando o contribuinte individual autônomo ele se via numa situação muito precária em que ele teve que escolher ou pagar o tributo ou comprar alimentos para sua família. Então, desde que seja provado que ele prestou serviço remunerado, o benefício de pensão por morte deve sim ser concedido. A gente evitou demonstrar aqui texto de lei, transcrever o texto de lei ou mencionar jurisprudência, cópia de recortes de decisões, ementas, porque isto basta você digitar no Google que você encontrará com certeza dezenas ou centenas de decisões contra e a favor. Então, se você quiser se aprofundar no tema, basta no Google pesquisar algo sobre este tema, que certamente você vai encontrar várias decisões boas e favoráveis, ou até mesmo no nosso site, no nosso blog, ao qual eu convido você a visitar, ramosprev.com.br, e lá você realizando o seu cadastro, você vai receber aí com periodicidade semanal artigos e vídeos sobre diversos temas inerentes à previdência social, principalmente inerente à concessão de benefícios previdenciários. Se você tiver interesse também em consultar outros vídeos, acesse o youtube.com/ramosprev e se inscreva no nosso canal, que também semanalmente nós disponibilizamos vídeos com conteúdo da área do direito previdenciário, e eu aguardo você num próximo vídeo.